Oi pessoal, tudo bem? Muitos de vocês já me conhecem, meu nome é Dácio, sou advogado, sou professor há 23 anos, sou coach, sou hipnólogo e faz tempo que eu não venho aqui conversar com vocês, mas teve uma razão especial. Eu estou sempre me aprimorando para trazer a melhor qualidade de informação possível a vocês e eu analiso muito tudo que me falam. Porque quando você dissemina alguma informação, quando você passa informações para as pessoas e você não tem uma base de informação sólida, isso pode causar enormes problemas, né? Tem bastante gente postando um monte de coisas, tem bastante gente falando sobre política num momento tão problemático como o nosso. Tem gente aproveitando essa situação para tirar proveito. Mas o fundamental, a coisa mais importante que nós precisamos numa situação tão grave quanto nós estamos vivendo é exatamente o ajudar ao próximo. Que infelizmente a gente percebe que poucas são as pessoas que estão preocupadas com isso. O que nós vemos aí o tempo todo são discussões políticas, são pessoas tentando disseminar o mal, são pessoas tentando agredir umas às outras, são pessoas utilizando isso como trampolim. Será que a gente conseguiria mudar esse perfil? Será que a gente conseguiria olhar um pouquinho para dentro de cada um de nós e verificar o que nós podemos ser melhor para aqueles que estão ao nosso redor? Será que a gente não tem a gratidão de observar tudo aquilo que nós obtivemos na nossa história de vida e ter a autorresponsabilidade de dizer: eu sou responsável por aquilo que eu faço, não são os outros. Se eu não tenho dinheiro, não é só porque eu perdi o emprego. Se eu não tenho dinheiro, se eu não posso ajudar ou alguma coisa de ruim me aconteceu, analisa primeiro a sua responsabilidade sobre os atos que você teve, os erros que você teve. Eu não estou dizendo para você entrar em depressão. Eu não estou dizendo para você se punir. Estou falando para você auto-reconhecer as suas responsabilidades antes de ficar muitas vezes disseminando raiva, ódio, né? Usando isso como plataforma política para destruir as pessoas que estão tentando, errando ou não, fazer alguma coisa pelo nosso país. Eu não estou falando isso só do presidente. Poderia ser qualquer um. Nós tivemos inúmeros governos que nada fizeram. E eu também não estou aqui para falar de política. Eu estou aqui para falar de você. Estou aqui para falar de uma coisa chamada quebra de padrão. Eu comentei esses dias numa live da minha esposa. E eu estou aqui para falar sobre quebra de padrão. O que é quebra de padrão? Você passa a vida inteira acumulando informações desde quando você nasce, né, até hoje. Esses padrões que você adotou, que foram sendo criados dentro de você, criam a sua personalidade, criam a pessoa que você é, criam uma pessoa que muitas vezes você olha no espelho e fala assim: caramba, quem é você? O que você está fazendo? Porque você mesmo não consegue se reconhecer. E quando eu falo em quebra de padrão, é o seguinte: você pode mudar a sua história? Pode e deve. Como é que eu posso ter uma vida mais leve, melhor? Como é que eu posso ser uma pessoa rica? Rica não é só dinheiro, não. Rica vai muito além do dinheiro. Eu posso ser rico em informação, em cultura. Nós temos a facilidade da internet, nós temos livros, nós temos inúmeras formas de aprender e de sermos pessoas melhores. A minha pergunta: o que você faz para alcançar esse crescimento? Você passa a vida jogando a culpa nos outros? Você não acha que está na hora de quebrar esse padrão e começar a reconhecer quem realmente você é?
Nós estamos assistindo uma live que começou anteontem, né, do Paulo Vieira. Eu já fiz método CIS com ele, eu já fiz cursos diversos com várias pessoas e eu fiz muito curso gratuito e continuo fazendo. Eu entro na internet e pesquiso. Eu tento formar o meu padrão de pensamento com base em informações de vários pensadores. Por quê? Por que eu tenho que seguir esse ou aquele? Eu sigo aquilo que para mim é muito mais claro, é muito mais objetivo, aquilo que realmente me traz o convencimento. Eu não estou lutando para convencer as pessoas de que eu estou certo. Na verdade, quando eu apresento aqui uma live, apresento um vídeo ou converso com vocês, eu estou aqui passando a vocês uma informação de algo que eu estudei e que de uma certa forma está fazendo uma diferença na minha vida. Como eu falei para vocês, quebra de padrão. O que é quebra de padrão? Por que eu tenho que pensar exatamente como os meus pais pensavam? Por que eu tenho que agir exatamente como meus pais, isso é um exemplo, como meus pais agiram? Por que eu tenho que pensar, por exemplo, que o dinheiro é uma coisa ruim? Por que eu tenho que pensar que fulano, beltrano são pessoas ruins? Eu só escuto um lado da história. Eu nunca escuto os dois. Eu não consigo tirar conclusões na vida se eu escutar apenas um lado da história. Eu preciso entender o conteúdo, eu preciso entender a realidade, eu preciso entender a vida, eu preciso entender os meus sentimentos, eu preciso entender as minhas atitudes, eu preciso entender o que acontece dentro de mim antes de poder julgar alguém. Até porque eu acho que é extremamente chato você julgar as pessoas, né? Eu acho que você tem que primeiro olhar para dentro de você e aprender a ter orgulho daquilo que você é. E aprender que você deve evoluir todos os dias. Então, falar em quebra de padrão é você voltar ao seu passado, entender o que aconteceu na sua vida, na sua história, verificar se todas aquelas informações que foram passadas a você, que estão aqui guardadas no seu subconsciente, que formaram e formam o teu caráter, realmente devem ser seguidas. Será que não está na hora de você colocar novos padrões nessa condição de vida, na sua história? Será que não está na hora de você escrever uma nova folha no seu diário de vida? Será que não está na hora de você entender e dar o perdão às pessoas que um dia te fizeram mal para que você possa seguir em frente? Isso é parte da constelação familiar, que também é muito legal, né? Quando você perdoa a pessoa e você cria novos padrões. E esses novos padrões vêm na sua cabeça e de repente você percebe que o universo pode conspirar a teu favor para que você seja mais feliz.